Aqui no estúdio conosco, o promotor de Justiça Civil, Dr. Gustavo Ramos Viana. Satisfação tê-lo aqui conosco, Dr. Gustavo. Igualmente, André, um prazer. Como é que vai? Prazer. Doutor, essa questão da dependência química tem sido uma questão com que a sociedade tem se debelado de uma forma muito forte, né? E há uma aparência de que não há ação em curso para tentar debelar essa intensidade. Talvez até mesmo por essa quantidade que se verifique e que repercute também lá na sua alçada, lá na sua promotoria, para a questão das internações, doutor. Exatamente, André. É uma epidemia, né, que a sociedade está enfrentando e, inevitavelmente, acaba repercutindo no Poder Judiciário. Existe um número muito grande de ações buscando internação compulsória de pessoas que são dependentes químicas, que a lei prevê esse procedimento, né, a possibilidade de elas serem internadas mesmo contra a sua vontade, quando estão oferecendo risco. O que diz a lei nesse caso? A lei prevê várias espécies de internação, né? A voluntária, quando a própria pessoa reconhece que precisa ser tratada, precisa se internar e ela procura a internação. Uhum. A internação involuntária, quando o médico encaminha o médico prescreve a necessidade de internação e encaminha para a internação também contra a vontade, nesse caso do paciente. E aí, por previsão da lei, ele comunica ao Ministério Público que foi feita essa internação para que o Ministério Público acompanhe e evite algum abuso, né, que possa ocorrer numa situação assim. E essa terceira espécie, que é a mais comum, que a gente está enfrentando, é o grande número de ações de internação compulsória, quando familiares do paciente, do portador dessa dependência, procuram a justiça para que a justiça promova a internação e assegure o tratamento que o familiar está necessitando. Seria essa a mais comum? É a mais comum, é bastante frequente. Imaginei. Hoje em dia, eu acredito que será praticamente diário o ingresso de ações desse tipo, né? Porque, infelizmente, também a rede pública de saúde não consegue atender essa demanda, porque é muito grande, né? Acho que foi uma explosão que surpreendeu Sim. a todos, né? É como o senhor disse, uma epidemia. Uma epidemia, Então, é muito comum hoje em dia as pessoas procurarem para que a justiça determine a internação, elas serem submetidas a um tratamento e que, em tese, né, deveria promover a recuperação delas. Embora a gente saiba que, na prática, é bastante difícil, né? A pessoa é afastada, é internada para que não mantenha a situação dos seus familiares em risco, né? A vida dos familiares em risco, mas dificilmente depois dessa internação, quando ela voltar a conviver na família, na sociedade, se ela não tiver interesse também em superar essa situação, a gente sabe que dificilmente isso vai ocorrer, né? Mesmo quando a pessoa tem interesse em superar o quadro de dependência, é bastante difícil, né? Sem a vontade da pessoa, embora a gente não tenha formação médica, mas pelo que a gente acompanha, é praticamente impossível, né, que ocorra essa recuperação. O senhor falou uma questão que eu estava aqui ensaiando, tentando colocar uma pergunta, porque todo esse processo envolve uma multidisciplinariedade, né? Diferentes áreas, cada uma com a sua respectiva especialidade. Então fica difícil a gente fazer uma abordagem aqui, né? E fica difícil quando é transferido para o judiciário uma questão que não é do judiciário. Porque né? aí o judiciário fica com um poder de mandar fazer, mas tem toda uma questão que também envolve essa... E nós não temos a formação, né, André? Nós até quando vem um laudo dizendo que a pessoa precisa ser internada, você defere essa medida, né? Mas nós não temos, a gente está fazendo o que a gente está lendo ali, né? Mas a rigor quem deveria realmente enfrentar essa questão seriam os órgãos de saúde pública, né? Que até fazem o trabalho. Nós temos 2 CAPs em Santa Maria que enfrentam essa questão de dependência, né? Os 2 centros de atenção psicossocial, que são órgãos da saúde pública mental, mas que eles não têm a estrutura necessária para o número muito grande de casos, né? Então eles atendem alguma coisa, mas a estrutura não é suficiente, por isso que acaba repercutindo lá no Poder Judiciário. Dentro daquela nossa proposta de interatividade com os nossos telespectadores, nós temos uma colocação aqui, doutora. A mídia tem noticiado o caso do menino de 9 anos de Goiânia, usuário de crack, ameaçado de morte por traficantes da região. 9 anos? 9 anos. Até eu fiquei surpreso agora. Com mais de 20 passagens pelo Conselho Tutelar. A internação compulsória seria vital para essa criança, mas a lei proíbe. Aquilo que eu lhe perguntei. Por quê, doutor? Pela idade, né? É uma criança, então agora não estaria sujeita à internação compulsória. Pela lei, teria que ser outro tipo de tratamento, né? Não com internação compulsória, mas na prática a gente sabe que aquilo que a lei prevê não está respondendo à necessidade do caso desse menino, por exemplo, né? Aquilo que a lei possibilita, o Conselho Tutelar, a intervenção da Justiça da Infância e Juventude, não está sendo suficiente para recuperá-lo, até porque uma criança já com dependência nessa idade é um quadro realmente gravíssimo, né? Mas a lei realmente não prevê esse tipo de situação, então por isso que é uma situação realmente complicada. A Justiça não tem meios, nesse caso, para interferir, né?
E aquilo que a lei prevê não é suficiente para recuperar o menino, né? Veja só, e com todos esses acontecimentos, esses registros, não felizmente assim, né? aqui em Santa Maria eu não vi nenhum caso tão precoce assim, né? Mas tem muito caso de adolescentes, né? Tem bastante casos. E tem muitos casos em que se transforma num círculo vicioso, né? O adolescente ou o jovem é internado, faz o tratamento, recebe alta, volta para sua família, reincide novamente no vício, né? Tem casos de pessoas que foram várias vezes internadas já e continuou o mesmo quadro. Essa é uma questão muito interessante, que a gente iniciou a nossa abordagem pela questão do dependência química, né? Mas disparado dentro desse quadro de dependência química, que é amplo, o crack é o mais contumaz, o mais dramático. É quase 100% do nosso processo lá é o crack. É mesmo, é? O que chega para nós basicamente é o crack, né? Potencial... eu acredito que o descontrole seja maior no caso, né, do portador da dependência, né? É a sua colega a doutora Ivanise de Jesus que nos trouxe essa questão, também sem querer entrar nessa área da psicologia, mas há algo que comprova esse potencial devastador do crack em relação ao grau de dependência. Mas há uma questão também muito importante de ser colocada, doutor Gustavo Viana, que é quando se fala em Estado. Quando a gente diz Estado nessas relações, né, a gente não está falando do Estado do Rio Grande do Sul, sim o Estado enquanto poder público, né, macro. O Estado tem sido insuficiente para dar respaldo, ainda que minimamente, vamos dizer assim, né? A estrutura do Estado que já era defasada, que já era insuficiente para quando houve essa explosão do crack, né? Aí se tornou uma situação mais grave ainda, né? Se tornou caótico, né? O Estado não tem a estrutura suficiente e nem os recursos suficientes, né? Então, na verdade, são paliativos, né? Você tira a pessoa da família para que ela pare de pôr em risco a família, para dar um descanso para a família, na verdade, né, André? Por alguns dias, algumas semanas ou meses, a pessoa fica internada recebendo tratamento e a família descansa um pouco, né? Mas quando ela volta, em pouco tempo já começa de novo. Muito interessante essa colocação, para dar o descanso da família, que quer significar o envolvimento da família, né? Você dizia antes da primeira das dependências, que era o alcoolismo, né? Se dizia que a pessoa, o familiar, acabava se envolvendo dramaticamente da mesma forma também, ela adoecia da mesma forma com que o alcoólatra também, né? E agora com o crack, nós já vimos casos aí deprimentes na mídia em que mãe amarrou filho com correntes. Exatamente. E como são jovens, né, que a maioria dos pacientes, geralmente são pais mais velhos, mais idosos que enfrentam a situação, não tem mais estrutura, né, para suportar isso. E na verdade a lei não foi feita para isso, né? A lei é para recuperar realmente o paciente, né? A previsão legal é para a recuperação psicossocial, exatamente. Né? Mas na prática a finalidade acaba sendo essa, né? Os familiares vão procurar porque não aguentam mais, né? A situação se tornou insustentável. E eles precisam de um alívio, né? Insustentável. Na verdade, até se dizer, insuportável. Insuportável. Eu esqueci de dizer que essa lei que eu mencionei, que é de 2002, ela não é específica para casos de drogadição, né? É uma lei destinada a qualquer portador de enfermidade psiquiátrica, né? Aquilo que nós comentamos, o aspecto genérico, isso, né? Mas na prática, hoje está se aplicando para isso, né? O que procura para a gente é para isso. Até a própria política pública deveria ser mais específica em relação ao crack, dado a incidência e a qualificação de epidemia, né? Até porque o uso de entorpecentes é bastante antigo, né? Esse problema é antigo. Mas sempre se conseguiu enfrentar razoavelmente, né? A situação fugiu do controle realmente com o crack, né? Com o crack. Então isso demonstra realmente que a questão emergencial que tem que ser enfrentada é o crack. E eu acho que nós, aqui como veículo de comunicação, temos o dever de continuarmos debatendo abertamente, até aqui agradecendo a coragem de vocês que estão na frente desses cargos, né? De trazer esses dados cruamente assim e dizer, alertar a sociedade para esse risco e para a gravidade de se enfrentar, né, e conseguir debelar, vencer, contornar isso. Doutor Gustavo Viana, mais uma vez obrigado por ter vindo. Doutor Gustavo Viana é um velho conhecido dos tempos de rádio, da Nativa FM, com a Nativa Sul-Americana. Qual é o país que tem a música mais qualificada da música nativa sul-americana? Eu acredito que a Argentina é disparada, né? Argentina. Eu acho que sim.